Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Deuteronômio 30, 19. Audiolivro Os Dons do Espírito, percebendo e recebendo o poder sobrenatural de Deus na tua vida, de Derek Prince. Capítulo 7, Fé. Agora vamos explanar os dons de poder, fé, dons de curas e operações de milagres. Ao começarmos com o dom da fé, vamos clarificar a natureza deste dom, mencionando as diferenças entre 3 tipos de fé referidos no Novo Testamento. Diferentes tipos de fé. Fé para salvação. Romanos 10, 17 diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Esta é a fé que uma pessoa recebe por ouvir a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Quando abrir o seu coração e receber a palavra, produzirá a fé em si. Esse tipo de fé é necessário para a salvação. Quando abrir o seu coração e receber a palavra, produzirá a fé em si. Em Efésios 2, 8, 9, Paulo fez a seguinte afirmação a respeito do requisito para a salvação: pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus que traz salvação vem até nós através da fé. Contudo, não nos podemos gloriar desta fé, porque Deus nos-la deu. Quando abrimos os nossos corações para ouvir a pregação do Evangelho, ou seja, tudo vem do céu. Tudo que nós temos, eu, você, irmão, é Deus que permite. Tudo, sem exceção, tudo vem do céu. Assim já diz a palavra. O fato de que a fé é absolutamente essencial para a salvação também é enfatizado em outras passagens das Escrituras. A primeira é Romanos 4, 4 a 5. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Não obstante, aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Para receber a justiça, temos que ter fé. Para receber a justiça, temos que ter fé. A nossa fé em Jesus Cristo, que vem pelo ouvir o Evangelho, é-nos imputada por Deus como justiça. Paulo escreveu: pois pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12, 3. Deus dá a cada um crente uma certa medida ou proporção de fé. Isto é o que geralmente se chama de fé salvadora, ou fé para a salvação, ou fé que acompanha a salvação. Essa verdade também está implícita em Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Ninguém pode agradar a Deus, ninguém se pode aproximar de Deus e ninguém pode receber a salvação sem a fé que vem pelo ouvir a sua palavra. Fé como fruto do Espírito Santo. O segundo tipo de fé é parte do fruto do Espírito Santo. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Anteriormente, já vimos que o fruto do Espírito tem 9 características, assim como os dons do Espírito Santo também são 9. Penso que isso é uma das marcas da bonita inspiração do Espírito Santo, que haja um equilíbrio exato entre os dons e o fruto. Pessoalmente, creio que todo fruto do Espírito é amor, mas o amor manifesta-se de diversas maneiras. A 7ª manifestação do fruto do Espírito é a fé, Gálatas 5, 22. Este não é o tipo de fé que devemos ter para sermos salvos. Cada uma das 9 características do fruto do Espírito é uma marca de caráter. Essa fé significa uma serena e contínua confiança, ou esperança firme ou fidelidade. Se uma pessoa tem uma serena e contínua confiança, ela não se perturba ou entra em caos emocional de qualquer maneira. Poucas pessoas têm essa qualidade no momento em que são salvas. Isto vem por experiência e por cultivação. Uma pessoa fiável e leal é de confiança. Ela guarda os seus compromissos, é alguém em quem se pode confiar. Se diz que vai dar uma aula de escola bíblica dominical, estará lá todos os domingos para dar a aula. Esta fé marca um aspecto de caráter. Fé miraculosa. O terceiro tipo de fé, que é um dos dons do Espírito Santo, é a fé miraculosa. A outro é dado pelo mesmo Espírito, fé. 1 Coríntios 12, 9. Anteriormente,
Referi que Deus tem toda a sabedoria, mas Ele não nos dá essa sabedoria toda de uma vez. No momento de necessidade, comunica-nos uma palavra da sua sabedoria através do Espírito Santo. Isto é apenas um minúsculo fragmento da sua sabedoria que vem de encontro às necessidades dessa situação. Da mesma forma, apesar de Deus ter todo o conhecimento, não nos dá porque nós não saberíamos como geri-lo. Mais uma vez, no momento de necessidade, Ele concede-nos uma palavra do seu conhecimento através do Espírito Santo. Dá-nos o dom da fé de forma muito semelhante. Paulo não nos diz que Deus dá uma palavra de fé, mas essencialmente é isso que acontece. Deus tem toda a fé e através desse dom, Ele concede-nos uma pequena parte dessa fé. Não é uma fé humana ou uma fé cultivada, é uma fé divina. É uma fé que vem instantaneamente, sobrenaturalmente, como uma dádiva diretamente de Deus pelo Espírito Santo, frequentemente sob a forma de uma palavra. Esse dom, tal como os outros que analisamos até agora, só opera debaixo do controle de Deus. Ninguém tem uma palavra de conhecimento ou sabedoria por sua própria vontade. Ninguém discerne espíritos por sua vontade. Da mesma forma, ninguém tem o dom de fé por sua vontade. Esses dons permanecem sob o controle de Deus, mas nós tornamos-nos disponíveis para que os opere através de nós como desejar. Se todos os crentes pudessem operar o dom da fé em qualquer momento, o mundo estaria num caos e confusão, porque o usaríamos para servir às nossas necessidades e caprichos. Uma pessoa mudaria a montanha para este, enquanto outra mudaria a montanha para o oeste. Deus tem que manter um controle restrito sobre certos dons e a fé é definitivamente um deles. A natureza da fé de Deus. Fé miraculosa é, portanto, a cedência de fé divina à humanidade. Fé miraculosa é a cedência de fé divina à humanidade. Vejamos por breves momentos a natureza da fé de Deus. A fé de Deus é um estudo fascinante. A sua fé, nas suas próprias palavras, trouxe o universo à existência. Salmos 33:6 diz: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. A imagem do sopro de Deus é importante. Quando tirei um curso de fonética, descobri algumas coisas fascinantes. É impossível uma pessoa falar sem sopro, sem respirar. Quando uma palavra sai da sua boca, o nosso corpo também sai com ela. Essencialmente, cada forma de discurso em todas as línguas do mundo é apenas uma variação da forma como o ar sai das nossas bocas. Quando pensamos no incontável número de variações e o que é obtido por elas, torna-se uma contemplação fascinante. Em Salmos 33:6, a palavra hebraica traduzida por sopro significa espírito. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo sopro da sua boca. Por outras palavras, toda a criação é o produto da palavra de Deus e do Espírito de Deus avançando em conjunto. Toda a criação é o produto da palavra de Deus e do Espírito de Deus avançando em conjunto. Ou a palavra de Deus avançando através do seu Espírito. Assim sendo, quando Deus fala, o seu sopro, o seu Espírito também sai. A palavra soprada de Deus produz tudo o que foi criado. Vejamos algumas passagens das Escrituras que confirmam esta verdade. Em Gênesis 1:2 lemos: o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O que aconteceu logo a seguir? E disse Deus: haja luz. E houve luz. Versículo 3. A palavra de Deus saiu da sua boca. E quando a palavra e o Espírito de Deus se uniram, a palavra luz transformou-se na coisa que se chama luz. Tanto no hebraico como no grego, os mesmos termos para a palavra são usados para a coisa. Isto não é um acidente, porque as coisas são as palavras de Deus faladas à existência pelo seu Espírito. Quando Deus disse luz, houve luz. Essa é a origem e a natureza de toda a criação. Em Hebreus 11:3, a mesma verdade é novamente apresentada em relação à palavra de Deus ser soprada pelo seu Espírito. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Assim também é cada vez que eu pronuncio uma palavra ou uma frase. Eu sinto o meu sopro através dessa palavra. Que linda é a palavra de Deus! Como amo a sua palavra, Senhor! Qual é a força básica por detrás de todas as coisas criadas? É a palavra de Deus através do Espírito de Deus. Certa vez estudei a filosofia da física. Eu compreendo-a da seguinte forma: se perguntássemos a um físico a composição de uma determinada secretária, ele daria a resposta em termos de átomos. Se lhe perguntássemos de que são feitos os átomos, ele dar-nos-ia uma resposta em termos de prótons, nêutrons
e elétrons. Se lhe perguntássemos se alguém já observou qualquer uma dessas coisas, a resposta seria não. Se lhe pedíssemos para expressar qualquer uma dessas realidades, o melhor que poderia fazer seria dar-nos algum tipo de fórmula matemática ou equação. Estaria essencialmente em concordância com o escritor de Hebreus, que 19 séculos antes escreveu: o visível não foi feito do que se vê. O que agora é visível, palpável ou perceptível, não foi feito de coisas que possamos ver. É impossível sobreestimar-se o imenso poder das palavras, apesar da maioria dos cristãos tristemente subestimá-las. Ezequiel 12, 25 diz: mas eu, Senhor, falarei e a palavra que eu falar se cumprirá, não será retardada. Por outras palavras, eu sou Deus e quando digo alguma coisa, isso acontece. Essa é a natureza eterna e imutável de Deus. Imediatamente vemos a possibilidade de o sopro do Espírito de Deus estiver dentro de nós. Esse mesmo sopro pode fazer sair de nós uma palavra que é tão eficiente como se o próprio Deus Todo-Poderoso a tivesse proferido diretamente. É exatamente isto que é o dom da fé, falando a palavra em fé. Vejamos alguns dos ensinos de Jesus que estão relacionados com isto. Começaremos por comparar as duas versões do Evangelho do incidente da figueira que Jesus amaldiçoou. Em Mateus 21, 18 a 22, podemos ler: de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, perguntaram, espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Existem duas maneiras de se usar as palavras que são reveladas nessa passagem. Uma maneira é falar com algo ou alguém a favor de Deus, e a outra é falar com Deus a favor de algo ou alguém. Primeiro, Jesus não orou acerca da figueira, e ele não orou a figueira, o que teria sido idolatria. Ele falou a figueira a favor de Deus, e a figueira fez o que ele lhe disse para fazer. Jesus disse aos seus discípulos que eles poderiam fazer o que tinha sido feito à figueira se tivessem fé. E mais, se falasse a uma montanha, ela teria de lhes obedecer da mesma maneira. Segundo, Jesus explicou aos seus discípulos que se orarmos a Deus a favor de algo, o que quer que peçamos em oração, crendo, receberemos. Veremos estas duas formas de usar as palavras mais pormenorizadamente mais à frente neste capítulo. Mas de acordo com a liderança do Espírito Santo, podemos tanto falar a algo a favor de Deus ou falar a Deus a favor de algo. Vejamos agora o mesmo incidente conforme relatado em Marcos, porque esta descrição inclui algo mais profundo, que Jesus disse e que é a chave para compreendermos tudo. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então ele disse à figueira: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos ouviram isto. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Marcos 11, 12 a 14, 20 a 22. A tradução literal da declaração de Jesus é: tenham fé de Deus. Novamente, a fé de Deus é expressa por palavras de seres humanos. É tão autoritária como se o próprio Deus as tivesse proferido. A fé de Deus expressa por palavras de seres humanos é tão autoritária como se o próprio Deus as estivesse proferindo. De certa forma, desde que elas sejam sopradas pelo Espírito de Deus, tornam-se pronunciação dada por Deus. Jesus continuou dizendo: em verdade vos digo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes e será vosso. Versículo 23 a 24. Se pegarmos nas palavras iniciais e finais do versículo 23, temos a mais extraordinária verdade. Se alguém disser, lhe será feito. Isso não deixa nada ou ninguém de fora. É qualquer um que e qualquer coisa que. A condição é ter uma fé divina, a fé de Deus.
A sugestão é que Deus está mais disposto a dar-nos esta fé do que muitos de nós estamos em recebê-la. Jesus estava a dizer: não vos maravilheis, vocês conseguem fazê-lo. Tenham a fé de Deus. Em 1 Coríntios 13, Paulo referiu alguns dons espirituais, incluindo a fé, o dom que move montanhas. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Versículos 1 a 2. Você não coloca as mãos na montanha, nem realiza um milagre sobre ela. Simplesmente fala a montanha. Se falar com fé divina, a montanha tem de fazer o que ele disser para ela fazer. Repare na declaração de Jesus acerca da oração. Por isso vos digo que tudo o que perdides em oração, crede que recebestes e será vosso. Marcos 11, 24. Costumo perguntar às pessoas, quando é que se recebe? A resposta é, quando se ora. No momento que ora, recebe. Ter poderá vir mais tarde, mas receber vem quando se ora. Este é o grande segredo para obter coisas. O diabo tem sempre um amanhã. E se deixar-se levar pelas suas promessas, nunca receberá o que Deus tem para si. A Bíblia diz que no que diz respeito a Deus, agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. 2 Coríntios 6, 2. Deus vive no eterno agora. Deus vive no eterno agora. Glórias a Deus. Louvado seja o seu nome, Senhor, por todos os séculos dos séculos. Amém. Fé divina da semente de mostarda. Em Mateus lemos acerca da incapacidade dos discípulos de expulsar um demônio de um rapaz epilético. Quando eles estavam a sós com Jesus, perguntaram-lhe: por que não podemos nós expulsá-lo? Mateus 17, 19. Jesus tinha uma resposta simples: por causa da vossa pequena fé. Versículo 20. Então ele prosseguiu dizendo: em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta caça de demônios não se expulsa senão por meio de oração e jejum. Versículo 20 a 21. Comparemos esta passagem com Lucas 17 a 6. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta moreira: desarrega-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Repare que a amoreira não é somente atirada para o mar, mas é plantada no mar. Em ambos os textos, o Senhor diz que basta termos uma semente de mostarda, desse tipo de fé, para que ela seja eficaz. Uma pequena semente de mostarda é suficiente para remover uma montanha. Se é a fé de Deus, não é necessário ter uma colher a transbordar desta fé. Isso não é verdade em relação a todos os tipos de fé, mas somente da fé divina. Jesus não está a falar da quantidade, mas sim da qualidade da fé. Quando eu fazia planos para casar com a minha esposa Lídia, andava junto do Monte das Oliveiras e contemplava o que poderia envolver ser missionário de fé na terra de Israel. A Lídia havia me contado algumas histórias sobre ter de se levantar à meio da noite para orar a fim de receber o pequeno almoço para suas crianças na manhã seguinte. Disse ao Senhor que jamais desejava chegar a esse ponto extremo e arrumei esse assunto de vez com Deus, com fé. Sabia que essas coisas não voltariam a acontecer. Quando olho para trás, para aquele momento em oração, sei que aquele foi o momento em que recebi. Não foi uma luta, não envolveu esforço. Apenas sabia que as coisas seriam daquela maneira e permaneceram assim durante 30 anos de casamento. Não posso receber qualquer crédito por isso. Apenas o mencionei para que possa ver que poderá haver um momento em que Deus deixa cair uma semente de mostarda de fé divina no seu coração e o assunto fica arrumado. A palavra no coração e na boca. Um exemplo muito comovente da fé de Deus e do seu poder é ilustrado no chamamento do profeta Jeremias. Deus disse-lhe: antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Jeremias 1:5. Jeremias respondeu: ah, Senhor Deus, não sei falar, não passo de uma criança. E Deus disse-lhe essencialmente isto: não me diga que és muito novo, porque tu vais fazê-lo. Versículos 6 e 8, o relato continua. Então, estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse: agora pus as minhas palavras na tua boca. Vê, ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos,
para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Versículos 9 a 10. Jeremias pensou ser muito novo para ser um profeta, mas Deus disse-lhe: de agora em diante tu estarás sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, e para edificares e plantares. Como isto aconteceu? Pus as minhas palavras na tua boca. Jeremias 1:9. E quando as palavras de Deus saíram da boca de Jeremias, através do Espírito Santo, foram tão eficazes como se o próprio Deus as tivesse dito. Se estudar as profecias de Jeremias, poderá depreender que o destino de muitas nações nos últimos 2.500 anos foi determinado pelas suas profecias. Elas cumpriram-se na totalidade. Esse é o poder da palavra de Deus falada pela boca humana através do Espírito Santo. A condição para se ser um proclamador de Deus está em Jeremias 15. O testemunho de Jeremias foi: achadas as tuas palavras, logo as comi. Elas me foram alegria e gozo ao coração. Pois pelo teu nome me chamo, ó Senhor, Deus dos exércitos. Versículo 16. Se quisermos ser proclamadores da palavra de Deus, primeiro devemos digeri-la. Se quisermos ser proclamadores da palavra de Deus, primeiro devemos digeri-la. Da mesma forma, quando Deus chamou o profeta Ezequiel, ele estendeu na mão um rolo e disse: abre a tua boca e come o que eu te dou. Ezequiel 2, 8 a 9. Então disse a Ezequiel para profetizar. Devemos compreender na totalidade que esta profecia e os dons espirituais não provêm da mente natural. Não devemos apenas meter a palavra de Deus nas nossas bocas, mas também devemos digeri-la nos nossos espíritos. Quando a palavra é digerida lá e a escondemos nos nossos corações, como Davi disse, Salmos 119, 11, então ela torna-se disponível para o Espírito Santo a proclamar quando achar necessário. Quando Jeremias recebeu as suas palavras de Deus, ele comeu-as e viveu baseado nelas. Igualmente, o testemunho de Jobe foi: as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jobe 23, 12. Quando era ainda novo na fé e servia como soldado do exército britânico no norte da África, este também foi o meu testemunho. Eu preferi a palavra de Deus à minha comida. Se tivesse de escolher entre tomar o pequeno almoço ou ler a Bíblia, escolhia ler a Bíblia. Durante cerca de 3 anos no deserto, vivi da palavra de Deus. Lá não havia igrejas, capelões ou pregadores, mas tinha 2 coisas: a palavra e o Espírito de Deus. Essa experiência causou as mais profundas e permanentes mudanças em todas as áreas do meu ser. Glórias a Deus. Finalmente, Jeremias 15, 19 diz: portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e me servirás. Se apartares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. Jeremias deveria apresentar-se perante Deus, ouvir a sua palavra e entregá-la. Deus quer um intérprete puro. Quando Deus determina um padrão, nós não podemos baixá-lo. Quando Deus determina condições, nós não temos autoridade para as alterar. Não nos podemos baixar aos padrões humanos. Devemos nos firmar onde Deus nos coloca e deixar que os homens voltem para os seus padrões. Não podemos voltar aos deles. 2 formas de usar palavras em fé. Anteriormente, mencionei 2 formas diferentes de usar palavras enquanto exercitamos a fé. A primeira é falar palavras a uma pessoa, a um objeto ou situação, no nome de Deus. Esta expressão de fé não tem um nome teológico que eu conheça, mas diria que é o poder do decreto do crente. A segunda forma é falar a palavra de Deus, no nome de uma pessoa, de um objeto ou situação. Essa expressão de fé é o que chamamos de oração. O exemplo de Elias. Uma das minhas personagens favoritas da Bíblia, Elias, ilustra ambas as formas de usar palavras enquanto se exercita a fé. Ele emergiu como profeta em Israel numa era de total apostasia, mal e caos no reino, que era governado pelo perverso rei Acabe. Elias proclamou essa dramática elocução em nome de Deus. Ora, Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. 1 Reis 17:1. Essa é uma declaração poderosa, não acha? Quando se controla a chuva e o orvalho, isso é autoridade.
A Bíblia revela que durante 3 anos e meio não caiu chuva ou orvalho, tal como Elias disse. Acabe mandou procurar por Elias em todos os reinos e nações. Veio 1 Reis 18:19. Aparentemente, o rei pensou que se conseguisse encontrar Elias e de alguma maneira o torturar para ele dizer as palavras certas, a chuva cairia outra vez. Quando finalmente se encontraram, Acabe disse a Elias: És tu, perturbador de Israel? 1 Reis 18:17. Ele estava a dizer: És tu quem está a causar todos estes problemas. Tu és a razão porque nós não temos chuva nem orvalho. Tu és a razão porque todas as colheitas falharam e os animais perecem. Usar das palavras tal como Elias fez é muita responsabilidade. O tempo estava sob o controle de Elias, não de Deus, porque ele era o representante visível de Deus em Israel. Em 1 Reis 18:1, Deus tinha dito a Elias: Vai, apresenta-te a Acabe e darei chuva sobre a terra. Elias não só levou a mensagem a Acabe, ele era a mensagem. Apresenta-te e darei chuva. No entanto, repare que quando Elias quis a chuva de volta, ele teve de perseverar em oração, mesmo tendo sido ele a retirá-la. E disse Elias a Acabe: Sobe, come e bebe, pois há ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao monte do Carmelo, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. 1 Reis 18, 41 a 42. Alguma vez esteve nessa posição? Houve alturas em que senti que Deus me dobrava até aquela posição em oração. Eu não diria que Elias estava apenas em oração, mas ele próprio era a oração. Todo o seu ser era a oração, espírito, alma e corpo. Estava totalmente identificado com a oração. Orou até que a pequena nuvem aparecesse e pelas suas palavras faladas a Deus, libertou a chuva. Ver versículos 43 a 45. Que lindo ensino, meu Deus! Que possamos ser como Elias, Senhor, nos dobrarmos até o chão. Isso é o que Tiago chamou de oração de fé, Tiago 5,15. Tiago usou Elias como um exemplo, dizendo que ele não era um tipo de pessoa especial, mas um ser humano tal como você e eu. Por outras palavras, nós podemos fazer o mesmo. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. Se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Portanto, confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orou com fervor para que não chovesse. E durante 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Tiago 5, 15 a 18. Esse mesmo poder está disponível para si e para mim. Glórias a Deus, eu creio. Nas escrituras acima, é-nos dito que Elias orou e falou palavras em nome de Deus. Isto mostra-nos que essas duas maneiras de usar palavras enquanto se exercita a fé estão intimamente relacionadas. Nós não falamos simplesmente palavras em nome de Deus, arbitrariamente. Antes, falamos palavras em fé, baseado no nosso relacionamento com Ele e de acordo com o nosso conhecimento da sua vontade e poder. Falamos palavras em fé, baseado no nosso relacionamento com Ele e de acordo com o nosso conhecimento da sua vontade e poder. O exemplo de Josué. Um outro exemplo de uma palavra falada em nome de Deus pode ser encontrado na vida de Josué, quando ele e seus israelitas estavam no meio de uma batalha contra os seus inimigos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amoreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Josué 10, 12 a 14. Apesar do texto dizer que Josué falou ao Senhor, foi Josué que disse ao sol e à lua para se deterem. As palavras que um homem falou afetaram o curso de corpos celestes. Isto é extraordinário. A minha convicção pessoal é que precisamente os mesmos privilégios estão disponíveis para nós hoje. Manifestações de fé miraculosa no Novo Testamento.
Vejamos agora alguns exemplos de fé miraculosa ou de palavra de fé encontrados no Novo Testamento. Acalmando uma tempestade em autoridade divina. No primeiro exemplo, Jesus e os seus discípulos encontravam-se no pequeno barco, quando uma terrível tempestade se levantou. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos à outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Glórias a Deus, Senhor poderoso Deus. Marcos 4, 35 a 41. Jesus não impôs as suas mãos sobre o mar, ele apenas falou-lhe. Este é um exemplo de autoridade divina através da palavra de fé. No grego, a tradução literal das palavras traduzidas por aquieta-te é amodaça-te. Parece-me que Jesus viu algo de satânico por detrás daquela repentina, anormal e dramática tempestade. Ele ia a caminho do que eu considero o seu mais duro caso de libertação, o endemoniado Gesareno, que encontrou do outro lado. Não posso deixar de crer que todas as forças de Satanás se uniram contra ele para impedir que chegasse ao cenário da libertação daquele homem. Por vezes, quando estamos numa missão específica que tem muito significado para o reino de Deus, Satanás tem os seus agentes plantados em todas as situações ou circunstâncias ao longo do caminho. Esse é um bom sinal que Deus vai fazer algo especial, se não nos deixarmos desencorajar e perdermos a vitória pelo caminho. Esse homem que ele fala aqui, irmãos, é aquele endemoniado, gadareno, que tinha uma legião de demônios. E ele expulsou aquela legião de demônios e mandou para os porcos. E os porcos logo em seguida se caíram, né? Se jogaram dentro do abismo. Então é assim, irmão, na nossa vida, quando a gente vai fazer alguma coisa para Deus, o diabo se levanta. Ele vai armar, irmão, de tudo quanto é jeito. Ele vai botar pessoas no nosso caminho, ele vai botar impedimentos, e o ônibus vai quebrar, o metrô vai parar. Irmão, o diabo, ele tem estratégias, ele é estrategista. Mas quando é feito com a orientação do Espírito Santo, ele é derrotado, irmão, porque Deus tem o controle de tudo, de todas as coisas. Deus sabe o nome de todas as estrelas. Continuando, quando Jesus falou com a autoridade divina, a tempestade imediatamente se amordaçou. Ela não pôde emitir mais nenhum som ou causar qualquer dano. Quando Israel deixou o Egito na noite de Páscoa, a Bíblia diz que nenhum cão moveu a sua língua contra os israelitas. Vê Êxodo 11:7. Deus pode silenciar qualquer coisa se tivermos fé, levantando os mortos com uma palavra de fé. Existem 3 momentos nas Escrituras em que Jesus levanta pessoas que tinham morrido, usando uma palavra de fé. O primeiro acontece com o filho da viúva de Naim. Quando chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. Vendo-a, o Senhor sentiu grande compaixão por ela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife e, parando os que o levavam, disse: Jovem, a ti te digo, levanta-te. O defunto assentou-se e começou a falar, e Jesus o entregou à mãe dele. Lucas 7, 12 a 15. Jesus moveu-se pela situação trágica da mulher e disse para ela não chorar. Isso não era compaixão divina. Uma evidência segura de que Deus quer fazer alguma coisa é quando somos movidos por compaixão divina. Uma evidência segura de que Deus quer fazer alguma coisa é quando somos movidos por compaixão divina. Jesus proferiu uma palavra de fé e disse ao jovem para se levantar. De cada vez que Jesus levantou o morto, era muito específico. Sempre falava com a pessoa que ia ser ressuscitada. Há quem acredita que, caso não se tivesse dirigido à própria pessoa, todos os mortos ressuscitariam, porque ele tinha o poder para chamá-los
a todos para fora dos sepulcros. O segundo momento aconteceu com a filha de Jairo. Todos choravam e pranteavam. Ele disse: Não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que ela estava morta. Mas ele, pegando-a pela mão, clamou: Levanta-te, menina. O seu espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Lucas 8, 52 a 55. Novamente aqui, Jesus proferiu uma palavra de fé e disse especificamente à menina que se levantasse. Há quem afirme que levantar mortos é coisa que nunca acontece nos nossos dias. Contudo, na África do Leste, onde eu e a minha esposa Lídia trabalhamos como missionários, tem havido casos bem autenticados de pessoas ressuscitadas. Durante o tempo em que lá servimos, houve 2 ocasiões em que alguém foi trazido de volta dos mortos. Uma envolveu uma mulher que era nossa estudante e morreu. Toda a sua família estava na clínica, perto do seu corpo, que estava estendido numa cama. Eles choravam, lamentavam e oravam. Perguntamos se eles gostariam que nós orássemos e disseram que sim. Pedimos que todos saíssem e, apesar de não termos planejado nada antecipadamente, ajoelhamo-nos cada um no seu lado da cama e oramos. A dada altura, ambos recebemos a confirmação de vitória e a jovem mulher sentou-se na cama. Glórias a Deus! A primeira coisa que ela disse foi: Alguém tem uma Bíblia? Eu disse que sim e ela pediu-me para ler o Salmo 41. Após a minha leitura, levamo-la para casa conosco e ela ficou em perfeita saúde passados 1 ou 2 dias. Mais tarde eu perguntei-lhe por que desejou que lêssemos o Salmo 41. Ela respondeu: Naquela altura, 2 homens vestidos de branco estavam junto a mim e eu andei com eles ao meu lado, descendo o caminho muito comprido e estreito que nos levou a um sítio cheio de luzes e pessoas vestidas de branco que cantavam. Havia um homem que lia um livro muito grande. Ele lia o Salmo 41 e eu queria saber o que dizia. Pelas palavras deste salmo, podemos ver um exemplo da conexão entre a palavra de Deus e fé miraculosa. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra e tu o não entregarás aos desejos de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Eu disse: Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: Quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo: Uma má doença se lhe pegou, está deitado, não se levantará mais. Mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim, levanta-me para que eu lhes retribua. Salmos 41, 2 a 5, 7 a 8 e 10. Como a palavra do Senhor é linda, meu Deus! A terceira instância é quando Jesus levantou Lázaro dos mortos. Tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que me rodeia, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito isso, Jesus clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. O morto saiu, tendo as mãos e os pés enfaixados e o rosto envolto num lenço. Disse Jesus: Desatai-o e deixai-o ir. João 11, 41 a 44. Que momento dramático! Que momento forte! Que momento emocionante! Meu Deus, como Jesus é poderoso! Repare que em cada um dos casos Jesus falou e disse à pessoa para se levantar. Uma ocorrência semelhante aconteceu quando Pedro ressuscitou Dorcas dos mortos, depois do seu corpo ter sido levado e estendido em preparação para o enterro. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram-no ao quarto alto. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Pedro mandou que todas saíssem do quarto. Então pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita,
levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. Dando-lhe a mão, Pedro a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Atos 9, 39 a 41. Note que Pedro foi específico, tal como Jesus havia sido, e chamou-a pelo nome. Após ter orado e recebido a palavra de fé, ele disse a Tabita para se levantar e ela assim o fez, proferindo julgamento através de uma palavra de fé. O nosso exemplo final é uma situação extraordinária do livro de Atos. Elimas, o encantador, um falso profeta ou mágico, opôs-se à pregação de Paulo e Barnabé na ilha de Chipre. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fitando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Agora a mão do Senhor está contra ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele uma névoa e trevas, e andando à roda, buscava quem o guiasse a mão. Atos 13, 9 a 11. Paulo pronunciou o julgamento de Deus sobre Elimas através do poder da palavra falada. Repare que Paulo estava cheio do Espírito Santo, revelando que o julgamento veio através de uma palavra de fé divina. Resultados de fé miraculosa. Quando Deus concede fé divina à humanidade, os seres humanos podem proclamar os mesmos resultados, como se Deus tivesse proferido as palavras diretamente. Aqueles que recebem a fé divina permitem que a palavra de Deus atravesse para além das suas mentes e penetre nos seus corações e espíritos, de onde saem palavras de fé miraculosas, de acordo com a liderança do Espírito Santo. Essas palavras têm poder sobre a criação, a morte e Satanás. Eita, Deus poderoso! Demonstrando autoridade em todos os aspectos da existência física e espiritual. Elas destroem o mal e constroem o que é bom e reto pela fé do próprio Deus. Glórias a Deus, que ensino esplendoroso. Então, irmão, o que ele diz aqui? Que nós, os crentes, através da palavra de Deus saída da nossa boca, né, do Espírito de Deus, não é palavras carnais, é palavras saídas da nossa boca através do Espírito Santo. Nós temos o poder, irmão, com a oração e proclamando a palavra de Deus, de mudar o mundo, irmão. Você consegue entender, irmão, o poder disso? Irmão, não é nova ordem mundial, não é governo, não é nada do que está sendo traçado aí com esses países do G20. Não é uma nova era, não é o homem que vai mudar o mundo, irmão. Nós, os crentes, com a palavra do Senhor, com a proclamação da palavra do Senhor, nós podemos mudar o mundo, irmão. Através da proclamação da palavra do Senhor, nós podemos mudar qualquer situação, irmão. Tenha em mente isso. Em nome do Senhor Jesus. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém. Glórias a Deus, louvado seja o meu Senhor, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Santo Espírito estejam com todos vocês. Amém. Castigues na tua ira, nem me disciplines no teu furor. Misericórdia, Senhor, pois vou desfalecendo. Cura-me, Senhor, pois os meus ossos tremem. Meu ser estremece. Até quando, Senhor, até quando? 4 volta-te, Senhor, e livra-me.
louvará. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Frustrados, recuarão de repente. Senhor, e livra-me, salva-me, por causa do teu amor leal. Quem morreu não se lembra de ti, entre os mortos quem te louvará. Estou exausto de tanto gemer, de tanto chorar, imundo de noite. A minha cama de lágrimas encharca o meu leito. Os meus olhos se consomem de tristeza, fraquejam por causa de todos os meus adversários. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal, porque o Senhor ouviu o meu choro. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor aceitou a minha oração. Serão humilhados e aterrorizados